Olá, que bom que vocês estão aqui no nosso canal. O tema que nós vamos tratar hoje tem como título Perda de entes queridos. E esse tema, meus amigos, é com certeza um dos que mais fazem as pessoas buscarem a doutrina espírita, procurando no espiritismo o consolo para a dor da ausência e as explicações por que alguns se vão tão cedo. Um dos sentimentos mais difíceis de ser suportado é a separação dos entes queridos através da morte do corpo físico. Nada mais compreensível e natural quando nós não estamos familiarizados que a morte é vida que se exprime em outra dimensão. Na visão espírita, portanto, a morte não mata ninguém. O que existe é o fim do corpo físico, que nos serviu de instrumento por um breve período, para que o espírito pudesse realizar as suas tarefas de aprendizado e de evolução. A morte do corpo físico, meus amigos, existe. Os mortos não. E não é sem motivo que a doutrina espírita tem o codinome de o Consolador. Porque ela nos oferece uma facilidade para que possamos compreender a vida tanto na Terra quanto no mundo espiritual. E quando nós conhecemos os motivos da dor, quando nós conhecemos que tudo é passageiro e que não há mal que dure para sempre, a esperança, ela se acende e a nossa fé se consolida. O que existe, então, companheiros, são espíritos em planos diferentes. Mas a nossa conexão é mantida com eles, através dos nossos pensamentos, do amor, da sintonia. A morte dos seres queridos tem esse poder de transformar os sentimentos humanos. Sem o conhecimento da vida espiritual, muitos pensam que a morte é o fim absoluto dessa maravilhosa convivência que nós temos com todos os seres que nós prezamos, que nós amamos. O fato é que nós precisamos nos atentar, meus amigos, aos excessos. E esse é um aspecto da nossa individualidade que muitas vezes nós não prestamos atenção. Muitas vezes nós não nos damos conta que esse apego em excesso é fruto do nosso egoísmo. Nós preferimos muitas vezes ter por perto quem se ama, mesmo que isso signifique sofrimento para a pessoa amada. E invariavelmente nós fazemos isso lá no leito de morte, emitindo pensamentos para que essa pessoa não se vá, para que essa pessoa não desencarne. Mentalmente mantemos ela aqui na matéria, mesmo quando o seu desencarne é necessário e muitas vezes já está em andamento. E aí o que acontece? Os nossos amigos espirituais precisam nos distrair para poderem dar continuidade ou iniciar o desenlace que liga
todos os laços que ligam o perispírito ao nosso corpo físico. Eis que os benfeitores espirituais promovem aquela melhora no espírito que está quase desencarnando. E aí os familiares ficam eufóricos, agradecem a Deus por ter ouvido as preces. Aquele que estava para morrer tem aquela súbita melhora. E aí há um relaxamento natural dos familiares, dos amigos. Normalmente isso acontece à noite. E aí os familiares vão descansar, uns vão para casa, outros dão aquela relaxada grande. E é nessa hora que os benfeitores espirituais conseguem, sem essa teia de retenção, dar continuidade ou iniciar o processo de desencarnação, que depois se torna irreversível. São Francisco, ele narra que certo dia estava capinando seu jardim, quando de repente Frei Leão se aproximou e lhe fez a seguinte pergunta: meu amigo, se você soubesse que ia morrer amanhã, o que você ia fazer agora? E São Francisco calmamente responde: eu ia continuar capinando meu jardim. Essa história é interessante porque ilustra o que o Espiritismo faz, o que o Espiritismo instrui, que é fugir de duas posições extremas. A primeira é a negação da dor, mas atua também lá no outro extremo para a gente não cair nessa fixação da perda, naquela dor prolongada, gerando um sofrimento excessivo, um sofrimento além. Porque, meus amigos, ninguém sai da vida. Nós saímos é do corpo. A vida, ela torna-se um fardo quando nós nos debatemos sobre aquilo que é inflexível, acrescentando à nossa alma dores e desta forma subtraindo também a nossa fé. O espírito André Luiz nos conta uma história sobre um suicida que desencarnou ingerindo veneno. Essa história está lá no livro Entre a Terra e o Céu. Em nova existência, ele veio com a saúde muito frágil e desencarnou logo aos 7 anos de idade. Um mentor espiritual explicou que aquela breve existência na carne foi de extraordinária utilidade para que esse espírito se livrasse de parte dos seus desajustes, que logo reencarnaria na mesma família em condições muito melhores. No livro Atravessando a Rua, do já desencarnado escritor espírita Richard Simonetti, ele nos mostra também, numa breve história, que a morte prematura pode ser também um cultivo aos valores espirituais. Conta a história de um casal que reencarnou com a tarefa de cuidar de crianças numa instituição assistencial. No entanto, envolvidos por outros interesses, acabaram estando meio afastados dessa tarefa. Um mentor espiritual que acompanhava esse casal, preocupado com essa situação, reencarna como filho deste casal. Criança inteligente, maravilhosa, sensível. Mas com a intenção de despertar esses pais, essa criança desencarna logo nos primeiros meses de vida, deixando esse casal totalmente desolado, desiludido, deprimido. E só encontram consolo
quando começam a se dedicar a crianças num orfanato, exatamente como havia sido combinado. Ou seja, o mentor espiritual ele reencarna apenas com esse papel de fazer uma correção de rota, de despertar esses corações para o compromisso assumido. O fato, meus amigos, é que a paz daquele que se foi, com certeza depende da paz daqueles que aqui ficaram. E a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos é uma consolação muito doce. Não podemos dizer mais que estamos separados. Não há mais separação entre nós. E quando descobrimos que eles estão felizes, é uma satisfação. Aprendemos detalhes da sua nova existência e cada vez mais temos a certeza desse reencontro. Deus assim criou as formas de amenizarmos a saudade, com esse intuito de compreendermos a justiça divina, através dos inúmeros mecanismos de intercâmbio com o mundo espiritual. Jamais devemos declinar a dor, não se entregar à inutilidade, ter a coragem em memória destes que já se foram, ter a esperança e a certeza de que eles estão conosco. E chorar sim. Não é proibido chorar, meus amigos, mas que seja de saudade, que é normal. Jamais com revolta ou com desespero. E que esse pranto seja um aceno, um bilhete de paz, onde a gente possa dizer: até breve, Deus te abençoe, eu te amo, meu amor. Obrigado a todos.